Conforme a aeronave da guarda costeira surge de um denso banco de nuvens, uma visão incrível se revela abaixo. O oceano está em chamas com luzes, tantas e tão vastas que parecem espelhar as estrelas acima. Mas essas não são estrelas. No horizonte, estende-se a maior cidade flutuante e ilegal do mundo. Uma frota imparável de milhares de barcos de pesca ao lado de colossais navios-fábrica. É uma força implacável, exaurindo os oceanos conforme avança de um terreno de pesca esgotado para outro. A China, responsável por tudo, segue sem se desculpar pela devastação deixada pela frota. Como surgiu este império flutuante e descontrolado? E quais as implicações para o futuro dos oceanos do planeta? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explorar o lado sombrio das cidades flutuantes ilegais da China. Eles são conhecidos como frotas de pesca em águas distantes e muitas nações as operam, mas nenhum país se aproxima da escala e agressividade da frota da China. Como um grande consumidor de frutos do mar, a China está tentando não só alimentar sua população de mais de 1 bilhão, mas também abastecer o mercado asiático, enquanto busca ser o principal player global no setor. A escala é impressionante, com frotas de milhares de navios se movendo como enxames pelo globo, não esgotando os pesqueiros por onde passam. Essas cidades flutuantes não se limitam às águas internacionais, frequentemente adentram pescarias de nações menores, muito fracas para resistir ou economicamente dependentes da China para reagir. As principais vítimas estão no Sudeste Asiático, onde as frotas de pesca chinesas agem livremente, frequentemente apoiadas por navios da guarda costeira chinesa, com canhões de grande calibre e até mísseis antinavio. A China também emprega sua imensa milícia marítima não reconhecida, composta por milhares de barcos de pesca e pescadores armados com canhões de água e fuzis de assalto. Apoiada pelo exército chinês, essa milícia da Zona Cinzenta impede ousadamente a passagem de navios de guerra dos Estados Unidos da América, criando riscos de segurança e forçando os americanos a desviarem sua rota. Para locais sem proteção de uma marinha forte, a aparição deles significa que é melhor sair enquanto pode, pois não hesitarão em usar a força para remover você. A destruição das pescarias do Sudeste Asiático obriga as frotas chinesas a irem cada vez mais longe para encontrar sua captura. Atualmente, essas frotas navegam por todos os lugares, da África à América Latina, evitando apenas as zonas econômicas exclusivas de nações fortes o bastante para enfrentá-las. Recentemente, uma enorme frota chinesa surgiu na costa da Argentina, buscando lucrar com a pesca da lula, explorada há séculos pelos pescadores locais. Essas frotas de pesca são um dos principais responsáveis pelo colapso global dos estoques de peixes. Eles não apenas pescam ilegalmente em águas alheias para explorar, mas também em áreas protegidas. Em 2020, uma frota de 300 barcos de pesca foi descoberta pescando tubarões e lulas em águas protegidas perto das Ilhas Galápagos, um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas, para a educação, a ciência e a cultura. As autoridades equatorianas alertaram a comunidade internacional, temendo que a exploração contínua leve ao colapso total do ecossistema marítimo de Galápagos. Em 2019 e 2020, as autoridades indonésias apreenderam vários navios chineses operando em águas protegidas, visando espécies em extinção. Em 2019, descobriu-se que um arrastão chinês usava métodos ilegais e altamente destrutivos de arrasto de fundo, causando estragos nos ecossistemas marítimos. Esses métodos de arrasto envolvem abaixar uma rede até o fundo do mar, com peso na extremidade aberta. O navio se move pelo oceano, arrastando a rede atrás de si. A rede se estendia por centenas de pés, dizimando populações de peixes e invertebrados. No entanto, o arrasto físico destrói ecossistemas subsuperficiais, devastando corais e transformando o fundo do oceano em um deserto incapaz de suportar a colonização pela vida marinha. Entre 2022 e 2023, revelou-se que barcos pesqueiros chineses operavam com licenças locais para evitar fiscalização. Contudo, eles violaram as cotas de captura, causando sobrepesca e colapso dos estoques de peixes. Descobriu-se também que eles visavam especificamente espécies valiosas, porém protegidas, ilegais para captura comercial.
Contudo, às vezes, eles provocam um país capaz de revidar. A Argentina frequentemente flagra frotas pesqueiras chinesas operando ilegalmente em suas águas e envia navios da marinha para expulsá-las. Em 2016, após um navio chinês tentar evitar a captura, ele foi atacado e afundado por um navio da marinha argentina, pois os argentinos já estavam fartos. As enormes frotas de pesca chinesas podem devastar o meio ambiente local e levar à pobreza em nações fracas demais para combatê-las. Pescadores locais que já lutam para sobreviver são intimidados e expulsos de suas águas. Quando as frotas chinesas se movem, deixam para trás mais do que apenas mares vazios. As comunidades ficam sem renda, sem recursos e sem maneira de reagir. O apetite da China pela sopa de barbatana de tubarão, um símbolo de status e iguaria cultural, é devastador. Depois de esgotar os tubarões em suas águas, frotas chinesas passaram a caçá-los internacionalmente e em zonas econômicas de outros países. Os tubarões são içados a bordo, têm suas barbatanas cortadas ainda vivos e em seguida são descartados no mar. Sem barbatanas, os tubarões afundam e se afogam no oceano. Os chineses desperdiçam todo o tubarão apenas para obter as valiosas barbatanas, sem aproveitar o resto do animal. O maior problema com as frotas de pesca chinesas não é apenas o seu tamanho massivo, mas as práticas de pesca que elas empregam. Desrespeitando as regulamentações locais que visam garantir práticas de pesca sustentáveis e responsáveis, os navios chineses frequentemente utilizam métodos altamente eficazes, como o arrasto de fundo. O dano aos recifes de coral e leitos marinhos pelo arrasto de fundo é tão severo que, mesmo anos após ser proibido em certas regiões, os ecossistemas marinhos ainda não se recuperaram. No Peru, o impacto das frotas chinesas é tão ruim que os pescadores locais relataram uma queda de 70% na captura de espécies como a lula gigante. Isso é refletido pela sobrepesca em águas norte-coreanas, onde eles dizimaram a população local de lulas. Para piorar a situação, as frotas de pesca chinesas frequentemente utilizam mão de obra escrava. Um relatório da Environmental Justice Foundation encontrou evidências de 12 barcos de pesca chineses usando trabalho forçado norte-coreano. Isso viola os padrões internacionais de direitos humanos e infringe as sanções impostas à Coreia do Norte. Para evitar detecção, as tripulações norte-coreanas eram transferidas constantemente entre barcos e mantidas no mar por até uma década por vez. Já os salários iam direto para o Estado norte-coreano, que os usava para financiar o regime de Kim e sua busca por armas de destruição em massa. Segundo os próprios norte-coreanos, eles enfrentavam 3 péssimas opções: serem recrutados para o exército, trabalhar em plantações supervisionadas pelo governo ou em barcos de pesca chineses. Um homem que trabalhou 7 anos em um barco afirmou nunca ter recebido salário, assim como sua família. Ao final do contrato, o governo construiria uma casa para ele e sua família, uma compensação injusta por quase uma década no mar. Este relatório confirma as descobertas internacionais sobre a exportação de dezenas de milhares de trabalhadores norte-coreanos para fábricas e plantas de processamento de frutos do mar na China. É possível que os pescadores fiquem no mar por anos devido ao enorme tamanho dessas frotas, conhecidas como cidades flutuantes. Para isso, as frotas usam um suporte logístico que rivaliza com a famosa logística global do exército americano. Para manter os navios operacionais, muitos recebem subsídios diretos de combustível do governo, com enormes navios-tanque reabastecendo-os no mar. Isso garante que eles permaneçam operacionais por meses ou até anos, sem retornar ao porto. Em alguns casos, o governo chinês até cobre o custo de construção de novos barcos de pesca, dando às suas frotas uma enorme vantagem sobre os concorrentes internacionais. Grandes navios de suprimentos também acompanham os petroleiros para encontrarem as frotas em alto mar. Os navios de suprimentos carregam itens essenciais para os pescadores, como redes, anzóis, equipamentos de manutenção e confortos para as tripulações, incluindo lanches e produtos eletrônicos. Para manter a produtividade dos barcos de pesca, cada frota é acompanhada por diversos navios-fábrica. Com navios-fábrica a reboque, os navios chineses podem descarregar sua captura para processamento a bordo, com peixes e lulas sendo enlatados ou congelados e armazenados em tanques refrigerados. Os frutos do mar embalados estão prontos para os supermercados,
e são transportados em navios refrigerados que retornam aos portos para descarregar. Ossos e entranhas de peixe que não podem ser vendidos em supermercados são transformados em farinha de peixe. Os navios de transferência e fábrica também possuem tanques de retenção vivos, mantendo a captura viva para a viagem de volta à costa, para que seja vendida fresca no mercado, obtendo um preço muito mais alto. Toda tripulação precisa de descanso e relaxamento, pelo menos as chinesas não escravizadas. Em vez de retornar ao porto de origem, os navios de transferência de tripulação levam os pescadores para a frota no mar, permitindo que os navios continuem sem parar à medida que as tripulações são trocadas. Para manter o moral elevado, os navios de apoio fornecem reabastecimento de refeições, e alguns possuem enormes refeitórios e cozinhas, capazes de alimentar centenas de marinheiros simultaneamente. Para tratar doenças e ferimentos, as frotas costumam ter um navio com um pequeno hospital e equipe médica. De acordo com relatos, as condições não são ideais, mas suficientes para os pescadores trabalharem, exceto em casos de ferimentos graves. Em casos de ferimentos graves, barcos de pesca frequentemente pedem ajuda às guardas costeiras locais, mesmo quando exploram ilegalmente as águas da nação. Os pescadores não podem esperar muito descanso e relaxamento no mar. Eles costumam viver em dormitórios com beliches, onde cada pessoa tem um espaço limitado. Apenas os navios maiores têm salas comuns com TVs e até laptops e internet via satélite. Para os pescadores em barcos menores, no entanto, eles devem se divertir como os marinheiros têm feito por séculos. O Buraco Azul do Atlântico é uma das áreas exploradas pelas frotas de pesca chinesas. Uma área de cerca de 4.023,3 km², está situada a 232 km da costa da Argentina. Aqui, o fundo do mar aumenta abruptamente para cerca de 792,5 metros quando a plataforma continental termina. A mistura de correntes quentes e frias cria condições ideais para a vida marinha prosperar, atraindo as frotas de pesca chinesas. As nações da região seguem regulamentos rigorosos sobre a pesca para evitar o colapso dos estoques, mas as frotas chinesas violam flagrantemente esses regulamentos com impunidade. Eles visam especialmente lulas de barbatanas curtas aqui e lulas de Humboldt no lado do Pacífico da América do Sul. Por anos, as frotas chinesas alternaram entre as costas do continente, pescando lulas de barbatanas curtas no verão e lulas de Humboldt no inverno, sem respeitar a sustentabilidade. Isso é um grande problema, principalmente para as lulas de barbatanas curtas do Atlântico, que têm expectativa de vida de apenas 1 ano. As frotas chinesas capturam centenas de toneladas de lulas, não permitindo que completem seu ciclo reprodutivo. Isso resulta em capturas menores anualmente e no uso de táticas de pesca mais desesperadas e destrutivas para tentar atingir as cotas. As frotas chinesas não estão agindo ilegalmente na caça à lula de asa curta e à lula de Humboldt. As áreas de pesca mais exploradas estão em águas internacionais, onde não há jurisdição do Chile ou da Argentina. Contudo, os navios chineses desconsideram totalmente as regulamentações e padrões regionais de pesca que visam assegurar a sustentabilidade das populações de lulas e peixes. Isso leva ao mesmo colapso que eles já desencadearam em suas costas. Agravando a situação, as frotas chinesas geralmente processam rapidamente suas capturas, disfarçando a origem e até mesmo a espécie. Isso permite que descarreguem a captura sem acionar vários alarmes internacionais. Isso é feito com a cooperação implícita do governo chinês, que financia e apoia diretamente essas enormes frotas de pesca, uma forma de colonialismo marítimo moderno. A lei internacional exige que barcos de pesca com mais de 300 toneladas transmitam sinal de rastreamento continuamente. Para evitar zonas de exclusão econômica ou águas protegidas, os navios chineses frequentemente desligam seus transmissores, desaparecendo da vista. Sem recursos de guarda costeira ou marinha, os países podem ter dificuldades para monitorar navios chineses e garantir que não invadam sua zona econômica exclusiva ou reservas marinhas. O impacto que as frotas têm vai muito além do simples saque do oceano. Nos últimos 50 anos, a vida marítima global caiu pela metade devido à sobrepesca, com graves repercussões para a vida humana, dado o número de pessoas que dependem do peixe como principal fonte de alimento.
Mas o efeito menos tangível é o impacto ambiental que as enormes frotas de pesca chinesas têm apenas através de suas operações. Os navios chineses são uma fonte significativa de poluição para as águas locais, pois muitas vezes são mais antigos e não construídos de acordo com os mesmos códigos que encarecem e tornam os navios de outras nações mais resistentes. Isso resulta em vazamentos de combustível e óleo que podem se acumular em frotas pesqueiras com centenas ou milhares de navios. Os resíduos da pesca também provocam danos ambientais consideráveis. Peixes costumam engolir o nylon de linhas ou redes de pesca, engasgando-se até a morte ou enchendo o estômago e morrendo de fome. Outros peixes podem comer os afetados, se envenenando. Ainda mais preocupante, peixes contaminados com microplásticos, provenientes de resíduos das frotas de pesca, acabam nos pratos de jantar ao redor do mundo. Além disso, há as próprias tripulações. A enorme quantidade de dejetos humanos das grandes frotas pode levar ao envenenamento da água. Levando dias para limpar após a partida de uma frota, com frotas de pesca mirando repetidamente as mesmas águas, o efeito pode se acumular. Isso também acaba em peixes que acabam sendo consumidos por humanos, e as tripulações chinesas deixam para trás outras formas de resíduos também. Após a passagem de uma frota chinesa na costa equatoriana, as praias locais ficaram inundadas de resíduos plásticos. Sacolas plásticas, garrafas de água e outros itens com etiquetas chinesas chegam às praias, impactando o turismo do qual alguns países dependem. Acredita-se que 30% do lixo coletado nas costas das Ilhas Galápagos vem de frotas chinesas. Após uma grande frota de pesca, muitas vezes são necessários grandes esforços de limpeza, com o governo chinês se recusando a assumir culpa ou responsabilidade em auxiliar na limpeza. Na costa da África Ocidental, locais rastrearam navios chineses registrados por meio de empresas de fachada com bandeira local. Isso permite que eles contornem regulamentos que proíbem embarcações internacionais de explorar recursos locais. Os pescadores também entraram em confrontos violentos com navios chineses no mar e se envolveram em sabotagem de linhas e redes de pesca para impedir que os navios continuassem operando. Frequentemente, os navios chineses são grandes demais para os pequenos barcos locais e pescadores artesanais competirem e chegam em números suficientes para desencorajar meios mais agressivos de expulsá-los. Como forma de combater a praga das frotas pesqueiras chinesas, organizações globais buscam documentar não só seus crimes ambientais, mas também contra as próprias tripulações. As frotas chinesas dependem de trabalhadores indonésios, norte-coreanos, vietnamitas e africanos locais quando operam na África. Esses trabalhadores relatam condições brutais, com capitães e tripulações chineses, forçando-os a trabalhar turnos de até 24 horas com poucas pausas. Segundo uma investigação da France 24, o abuso físico é tão comum que todos os trabalhadores africanos contratados para trabalhar em um navio chinês relataram maus tratos por parte da tripulação chinesa. As condições de trabalho também são muito inseguras, com pouca atenção à segurança do trabalhador. Membros não chineses da tripulação embarcarão sem treinamento sobre equipamentos de segurança do navio se houver algum. Os pescadores operarão sem colete salva-vidas mesmo durante o tempo extremo, portanto, não é incomum haver fatalidades e homens sendo perdidos ao mar. Há alguma esperança no horizonte, pois a pressão internacional aumentou a ponto de até mesmo o governo chinês começar a tomar algumas ações. O governo encerrou os subsídios para barcos flagrados em atividades ilegais e criou uma lista negra interna de embarcações envolvidas com frequência na pesca ilegal. Porém, enquanto os crimes de pesca são tratados como delitos comuns globalmente, a China ainda os considera infrações administrativas, raramente resultando em consequências significativas. Apesar disso, a China se comprometeu publicamente a aumentar a responsabilidade da indústria pesqueira e adotar práticas mais sustentáveis. Isso foi recebido com grande ceticismo, pois a credibilidade do governo chinês nesses assuntos é extremamente baixa. No entanto, o fato muito real é que a China depende fortemente da pesca para se alimentar e é o maior exportador de peixes do mundo. Com o colapso dos estoques globais de peixes devido à sobrepesca, a China deve adotar práticas sustentáveis para evitar que sua maior indústria falhe e seu povo enfrente uma grave crise alimentar. No entanto, até o momento,
há poucas evidências de que as frotas pesqueiras chinesas irão interromper em breve suas práticas destrutivas e exploratórias, destruindo ecossistemas marítimos frágeis, levando ao colapso dos estoques de peixes globais e explorando o trabalho forçado. As cidades flutuantes ilegais da China estão causando estragos nos oceanos do mundo, compostas por centenas de navios operando como um gigantesco organismo predatório, consumindo tudo em seu caminho sem se preocupar com as consequências. Como o mundo deve reagir à China? Os países devem se posicionar ou a China é poderosa demais para ser detida? Comente abaixo. A yoga com filhotes pode incentivar a criação irresponsável, resultando em animais mais velhos sendo sacrificados em abrigos. Agora que você sabe, confira coisas normais que são ilegais na Coreia do Norte, ou clique neste outro vídeo.